Olá, mais uma vez aqui. Nós temos aqui uma mensagem muito edificante e uma mensagem que nós vemos aqui, ela renova. Está aqui no livro de João, no capítulo 14, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou-vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vos também. Essa mensagem é uma mensagem que Jesus ele estava falando diretamente para os seus discípulos. Ele diz: Não se turbe o vosso coração. Quando Jesus falava essa frase, ele não estava falando somente para aquele momento, para aquela hora e para aquele dia. Ele estava falando para uma geração mundial. Ele estava falando para mim, nesse momento, e para toda a geração e para aqueles que ainda vêm. Não se turbe o vosso coração. Desculpe. Crede em Deus e crede também em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava ali. Jesus era Deus. Estava representando Deus, o Filho de Deus. E ele disse: Não se turbe o vosso coração. Ele estava falando com todos, mas ele estava falando diretamente a uma pessoa: não se turbe. Nós vemos que ele estava falando sobre todas aquelas coisas, todos os contratempos que o homem sofreria e sofre sobre a face da terra. Porque nessas indas e vindas, o homem em si, ele toma muita bordoada e o homem certamente vai ter vários processos. E também, olhando para aquele momento, a aceitação de Jesus não era muito aceita entre os judeus, porque uns aceitavam que o Messias estava ali e outros não. Porque muitos não criam que Deus ia enviar o seu filho, que já estava ali, que era Jesus. Ele disse: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai, aqui, há muitas moradas. Olha só. Jesus dizendo para ele que ele veio para abrir a porta dos céus para todos aqueles que ali estavam, para os que viriam e para os que ainda irão nascer. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós olhamos para esse versículo, para essa palavra que renova cada dia, é uma palavra
que nós falamos na linguagem de hoje tecnológica, é uma palavra da revelação. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não precisa brigar, não precisa correr e fazer coisas mirabolantes. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus falando. Nós vemos quando a aproximação que muitas vezes nós temos por uma pessoa, por um amigo, por alguém que nos quer bem, e muitas vezes essa pessoa ela tem um potencial econômico, e nós tiramos esse exemplo agora, e você muitas das vezes você não tem aquela afinidade com aquela pessoa, e muitas vezes para você entrar na casa daquela pessoa, para que os parentes conheçam, você tem que partir de um princípio. E muitas vezes é através daquela pessoa, daquele amigo, daquele conhecido, daquela pessoa influente, que você vai entrar naquela casa ou naquela família. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E cumprindo, ele diz: se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, vou vos preparar lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio abrir a porta e veio entrar e veio nos preparar lugar. Jesus falando através de você passar por todos esses obstáculos, esse processo que você vai passar no mundo. Eu vou ir e vou vos preparar lugar. Nós falamos sempre que Deus nos fez as suas criaturas, não foi para que as suas criaturas se perdessem, não foi para que as suas criaturas ficassem lançadas ao léu, não foi para que as suas criaturas fossem para o inferno. Muitas pessoas não gostam de ouvir essa palavra, mas muitas vezes a gente tem que falar, porque muitas pessoas às vezes falam: o inferno é aqui mesmo e tal. E se o inferno fosse aqui mesmo, irmão, verdadeiramente nós estávamos muito perdidos. Nós vemos na palavra de Deus que Deus tem nos livrado todo dia. Deus tem dado um escape para todas as pessoas na face da terra, para que todas as pessoas, a maioria, se regenere. Então Jesus falando: vou vos preparar lugar. Ele veio, abriu a porta, voltou para o Pai e ele disse: vou vos preparar lugar. E confirmando essa mensagem: e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: eu vou vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha, que palavra maravilhosa, que aceitação que nós temos no nosso coração de receber essa palavra. Se eu vou vos preparar lugar, virei. A palavra do Senhor nos confirma e nós cremos que Jesus virá em breve. Ele virá sobre as nuvens e arrebatará a sua igreja, o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Há vários processos que estão relatados na Bíblia que ainda acontecerão para que nós voltamos para Deus. Como sempre falamos e continuamos a falar, o plano de Deus não é frustrado.
Se eu vou vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Louvado seja Deus. Jesus vai nos levar para a glória, para a casa do Pai. Por ele nós temos acesso à casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aos céus. Por mais que você tenha abundância aqui na face da terra, por mais que você não tenha nada, mas tem uma coisa especial, que é Jesus, nós temos tudo e teremos em breve diante de Deus, na casa do Pai. Vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei vós para mim mesmo. Aí diz aqui, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome do Senhor. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para fazer essa restauração, a nossa restauração, a união, para trazer o mundo a Deus, ao Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Que o Senhor continue nos abençoando.